Bom, desde segunda-feira dessa semana a gente tem ouvido sobre o tal do Dia de Sobrecarga da Terra. E afinal de contas, o que é isso? Basicamente, o Dia de Sobrecarga da Terra, ele marca o dia em que a gente já usou todo o recurso que estava disponível para a gente usar no planeta ao longo de 12 meses. Então, se a gente for pensar como um banco, então supondo que a Terra, os recursos que existem na Terra fossem a nossa conta no banco. E a gente tem um valor X estipulado para gastar ao longo de 12 meses, então ao longo de um ano, para que isso não gere prejuízo, para que eu não fique devendo esse banco. E aí o que acontece no dia de sobrecarga da Terra é que ele marca o dia que a gente já usou muito mais desses recursos. Então a gente já usou muito mais dinheiro desse banco de recursos do que o que tem disponível lá. E aí isso quer dizer que na prática a gente entrou no cheque especial de recursos ecológicos do planeta, tá? Então isso é o dia de sobrecarga da Terra. É aquele dia em que a gente passa a usar recursos que estariam disponíveis para os outros anos seguintes, para as gerações futuras, e não para a gente que está aqui agora e não para esse ano, tá? Esse dia, ou esse cálculo, né, do dia de sobrecarga da Terra, ele é feito há muitos anos por uma organização científica que se chama Global Footprint Network. Então, a Global Footprint Network faz um cálculo quantitativo da quantidade de recursos que existem no planeta e de quanto que a gente tem que consumir ao longo de um ano. E aí, a partir desses dois dados, é feita uma proporção desses dois dados e eles conseguem descobrir se a gente consegue sobreviver ao longo de um ano só com aqueles recursos que estavam disponíveis ou se a gente já está no saldo negativo, se a gente já está usando muito mais recursos. Então, o cálculo é simples. É feita a estimativa da biocapacidade do planeta, ou seja, da quantidade de recursos ecológicos que o planeta consegue gerar ao longo de um ano, e da pegada ecológica global. Pegada ecológica é um pouco mais complexa, mas ela envolve vários fatores. Então, principalmente os tipos de impactos que a atividade humana gera no planeta. Isso é a pegada ecológica, por exemplo, quantidade de gases emitidos para a atmosfera. É um dos fatores calculados na pegada ecológica, inclusive um dos fatores que tem grande peso nessa pegada ecológica. E aí mostra, então, eles fazem essa divisão entre a biocapacidade, entre o que o planeta tem para fornecer, e a pegada ecológica, ou seja, o que a gente precisa consumir ao longo desse tempo, multiplica isso por 365 para encontrar esse dia, para fazer a estimativa de em qual dia, então, do ano que a gente atingiria a capacidade, né, que a gente já teria consumido, então, todos os recursos disponíveis. Esse ano, isso aconteceu no dia 29 de julho. Como eu disse para vocês, isso é a marca global. Cada país pode ter uma marca diferente, porque esse cálculo é possível de ser feito de forma localizada, então por países, por regiões e assim por diante. Então, para a gente aqui no Brasil, a gente atingiu efetivamente a sobrecarga, o dia de sobrecarga hoje, no dia 31 de julho. Mas de forma global, isso aconteceu no dia 29. Para vocês terem noção, quando esses cálculos começaram a ser feitos, o primeiro ano em que a gente teve dia de sobrecarga da Terra, então o primeiro ano em que a gente entrou nesse cheque especial de recursos ecológicos foi em 1970. E lá em 1970, o dia de sobrecarga da Terra foi no dia 29 de dezembro. Daí já em 2000, esse dia de sobrecarga da Terra aconteceu no dia 5 de outubro. E de lá para cá isso tem só se adiantado, isso tem só se antecipado. Então, para vocês terem noção, esse ano é o primeiro ano em que a gente tem uma data no mês de julho. Até o ano passado, a gente atingia o dia de sobrecarga da Terra em agosto. No ano passado foi dia 1º de agosto, por exemplo. E o que isso quer dizer? Por que isso é tão importante? Na prática, isso quer dizer que o nosso padrão de consumo não é sustentável, que o que a gente precisa da terra é muito mais do que o que ela consegue fornecer. Isso quer dizer que para manter esse padrão de consumo e as práticas que a gente tem hoje, a gente teria que ter 1,7 planetas para suprir essa necessidade.
E é óbvio que a gente não tem, né? Pelo menos a gente ainda não descobriu nenhum outro planeta que consiga fornecer os mesmos recursos que o planeta Terra fornecem pra gente. Então, bom, se a gente não consegue ter mais do que um planeta e a gente está precisando de quase dois planetas, o mais óbvio é que a gente faça uma reavaliação. Primeiro do nosso padrão de consumo, então dessa pegada ecológica, por que, que a nossa pegada ecológica é tão alta, por que, que a gente gera tantos impactos e aonde que a gente consegue reduzir esses impactos. E segundo, como que a gente usa esse recurso. Com certeza tem formas muito mais eficientes da gente usar os recursos que a Terra fornece para a gente, sem precisar gerar esse déficit para as futuras gerações. Então, o dia de sobrecarga da Terra é importante para a gente reavaliar esse tipo de coisa. Ah, mas eu não sou uma grande empresa, eu não gero grandes impactos, eu não sou uma superpotência mundial, então eu não tenho nada a ver com isso. Bom, a gente tem sim. Por mais que as nossas ações tenham um impacto muito menor, elas também fazem parte disso, né? Elas também estão nesse cálculo todo aqui. Então, enquanto a gente não parar, a gente, nós como pessoas, né, como cidadãos que estamos vivendo na Terra, independente de termos empresa, independente de fazermos atividades que são altamente impactantes, enquanto a gente não parar para repensar o nosso padrão de consumo, essas situações não vão mudar, né? Nós, enquanto consumidores, a gente tem muito poder. Então, se eu passo a repensar o meu padrão de consumo e eu passo a modificar algumas ações, priorizar alguns produtos, inclusive exigir de algumas empresas alguns tipos de ações que reduzam o impacto ambiental delas, a gente acaba forçando um mercado inteiro. Nós, como consumidores, temos muito poder. Se eu mudo meu padrão de consumo, alguém vai ter que atender a essa nova demanda. Então, o Dia de Sobrecarga da Terra serve para que a gente repense. Repense o seu padrão de consumo, repense a sua relação com o uso dos recursos naturais e repense qual é o déficit, né? Qual é o saldo que você quer deixar nesse grande banco de recursos ecológicos para as futuras gerações, ok?